Bom dia, meu povo! Sexta-feira, hoje, dia 5 de dezembro, e vamos com o nosso tarô do dia. Bom, dia 5 é dia de se libertar de padrões que te deixam aprisionados, que não lhe permitem o avanço, né? Não lhe permitem a prosperidade, não lhe permitem o aperfeiçoamento do seu ser. Hoje é um dia onde você pode estar um pouco mais na dispersão, tipo, querendo jogar tudo pra cima, porque o número 5 ele traz isso. Eu quero me libertar, eu quero viver experiências. A atenção que a gente precisa fazer é fazer isso, porém com responsabilidade. Então, primeiro as obrigações e depois as diversões, tá bom? Vamos lá, vamos de primeira situação do nosso dia. Não vou me alongar muito, as tiragens já estão mais longas, né? Mas enfim, simbora. Coração, a carta. Tem uma comunicação com a figura masculina. Tirar mais uma. Talvez alguém que você esteja distante ou esteja duro lidar com a comunicação, ou talvez a falta dela. Está mexendo com a sua estabilidade, a sua segurança, sobretudo segurança espiritual, tá? Se você está nessa primeira situação, aqui tem uma carta de florescimento e abundância, sonhos, sorte. Bom, estamos falando aqui de coisas que mexem com o seu coração, mas você está numa fase do autoflorescer. Talvez chegue uma fase até que você já estava sonhando com isso há um tempo e nem sabia que estava sonhando. Tem muitas mudanças aqui no teu caminho que se encaixam nessa situação, tá? Ou estamos lidando com a figura masculina onde você já está em distanciamento, está passando por mudanças. Tem uma comunicação que chega hoje, uma notícia ou algo. Talvez esteja duro, ou seja duro para você lidar com isso, mas é para você entender aqui que você está na fase do florescer, tá? E se você está na fase do florescer, você tem muita sorte. Uma hora que eu perguntei para a criança, é isso mesmo? Você está triste com alguma situação do passado, mas você já está virando as costas, você não está assim olhando mais para o que não aconteceu. Você já está virando as costas para isso, dizendo, olha, não aconteceu, não era para ter acontecido e pronto. Você já se preparou para ir embora dessa situação, tá? E aí, quando você abandona uma situação que não lhe traz estabilidade, não lhe traz segurança, quase cai tudo aqui, você simplesmente volta a ter a sua sorte, volta a ter a sua abundância. Aqui tem um 3 de espadas, mas você já está olhando para esse 3 de espadas sob uma nova perspectiva. E você já encarou o final da jornada aqui. Isso ainda não finalizou completamente, tem marcando no mundo aqui, tá? Então, você não está pleno ainda, na plenitude, a luz. Você não está pleno ainda, ou plena, tá? Posso estar falando de uma figura masculina, ou você que estava lidando com a figura masculina. Mas esse masculino aqui, eu também posso falar do poder pessoal, tá? Você recuperando o teu lado yang, talvez numa situação dessas, ok? Tem relação com o passado, tem um 6 de copas aqui. E apesar de tudo, esse 6, ele traz um equilíbrio, né? Você pode entrar numa fase de equilíbrio agora. Vai ficar só uma saudade. Mas eu já sinto vocês seguindo a vida. É isso. Seguindo a vida rumo a esse 10 de ouros. A materialização das suas coisas, você está numa fase altamente abundante, tá? E de muita sorte. A espiritualidade está trazendo essa força para edificar vocês. Mas você ainda está em retidão com alguma energia. E isso é necessário para que você dê um próximo passo. Então, essa retidão é necessária.
tem uma energia retida antes que este impulso chegue para a nova fase. Então eu tenho 9 de paus, mas depois vem 10 de paus, que é quando você já está na finalização dessa sobrecarga, tá? Trabalhando aqui com a nossa criança interior. Pronto, maravilhoso. Você já assume a responsabilidade por tudo que aconteceu. Você já não joga mais no outro, talvez nessa figura masculina. E aqui a gente tem a carta da responsabilidade, que fala que é quando a gente sabe que tudo que acontece foi porque a gente quis assim, ou seja, você se permitiu entrar numa situação. Aí a gente não fica achando que os outros têm de resolver a nossa vida e não fica brigando com eles o tempo todo. Então, exercite o poder de criar harmonia em sua vida. E quando a gente entende, a gente muda todo o jogo, né? Vamos ver se eu acho um vídeo sobre isso, falar sobre isso. Quando a gente entende que a gente é responsável pelas nossas escolhas, tudo fica bom. Vamos de segunda situação do nosso dia. Olha a questão da justiça. Hoje o babado vem na segunda. Tem uma pessoa oficial aqui, mas eu vejo muito a questão judicial de justiça. Dualidade. Questões de família. Uma mudança repentina. Olha, vocês estão lidando com grupos ou com a situação de família. Já deu isso aqui várias vezes. Que são 2 grupos aqui de pessoas. Algo está causando dualidade para vocês. Tem algo que vai virar repentinamente, vai trazer até uma melhoria financeira. E é uma questão de justiça dos homens. Veja como isso vai caber para você aí. Alguém está trilhando um caminho muito bonito aqui, tá? Tem borboletas, tem uma luz lá no fim do túnel. Alguém está trilhando esse caminho. Vocês podem ter passado por situações onde houve questões familiares, pessoas. Você estava na dualidade. Tem uma questão aqui para muitas pessoas que envolvem filhos. Para outras, sem imaturidade mesmo. Ou imaturidade de uma figura masculina, pode ser da sua família. Vamos ver com o que a gente estava lidando aqui. Uma mudança repentina, algo virou 360 aí e está causando dualidade com certo alguém, mas alguém já está num caminho bonito aí. Ou pelo menos tem um 7 de paus aqui e tem uma pessoa lutando com provações. E aí me vem um trecho da prece de Cáritas, né? Dai-nos a força para suportar as provas, a coragem para superar as dificuldades. E, se não me engano, é a resignação. Para algo que envolve a vontade divina. Eu esqueci o trecho agora. Vocês podem ler. Eu estou sentindo ela muito forte aqui. Quem está passando por provações, tá? Caiu uma oportunidade ali com página de paus, eu vou pegar depois. Questão, enfim, tem que parar para me abaixar, etc. Tem alguém que está com dificuldade de estratégia aqui. Alguém aqui, que pode ser uma figura masculina da tua família, não tem maturidade para seguir uma jornada para mudanças repentinas, porque quando a roda da fortuna cai, são os altos e baixos, mas é o acerto de contas com o universo, porque é a ordem de Deus, é Ele colocando as coisas no seu devido lugar. E alguém está com dificuldade de aceitar essa nova jornada, talvez, de aproveitar o momento como uma oportunidade. Alguém está aqui como um rei de espadas, mas não está estratégico aqui, ó. Está de costas. E eu vejo ele de costas para essa oportunidade. Não consegue enxergar arcano da lua. Não consegue renascer. Remoendo coisas. Pesado. Energia densa.
Energia densa demais, batalhas mentais, inclusive já tem alguém achando já que perdeu mesmo uma batalha. Isso tudo é do mental. Porque, na verdade, não é essa a realidade que está na frente, é o aproveitar oportunidades. Aí tem gente iludido com muitas opções, não consegue avançar. Mas vai ter que avançar. A vida vai empurrar para o avanço. Tem 2 arcanos maiores aqui, inclusive o arcano do carro, tá? Trazendo aqui pessoas talvez do signo de câncer. Tem coisas ocultas aqui, a pessoa não está conseguindo enxergar. Você está lidando com uma pessoa, sim, você pode ser essa pessoa, tá? E é isso, mas tem uma questão de justiça aqui. Se alguém, aí eu já vou trazer uma outra conotação, tá? Que pode ser para outro grupo de pessoas. Se esse alguém aqui fez coisas muito ruins, isso que é a lei de causa e efeito já agindo, ok? Justiça aqui agindo, aí vai ser para algumas pessoas, é a lei de causa e efeito. Tipo, aprontou, plantou desafios, etc. E vocês vão ter uma notícia sobre isso. Talvez alguém precise se comunicar. Se tiver alguém na primeira situação, porque tem 2 outras situações, né? Que eu falei a primeira, eu falei que não estava conseguindo sair de algo. Tem algo que vai se encerrar, tem algo que vai melhorar, vai trazer mais bênçãos, tá? Tem novidades para virem para você e tem felicidade. Mas quem está na lei de causa e efeito, que aprontou, fez coisas ruins, está realmente colhendo, né? Está em conflitos mentais, com culpa, porque pode ter agido de forma extremamente infantil com outras pessoas, ok? Mas, gente, o que eu vejo aqui são somente confusões mentais, tá? Para quem está aí passando por provações, vocês vão se libertar disso. Antes de irmos para a terceira, vou pegar uns conselhos aqui. Tem algo que precisa morrer. Tem data, hora para terminar, para que a centelha de vocês venha emergir. Tem uma esperança que vai chegar. Alguém precisa se comunicar para sair de uma situação que está causando dualidade. Enfim, já falei que é família, grupos. Alguém precisa de coragem. Vai, encara essa situação, né? Como tem uma criança aqui, pode ser infantilidade também. Vamos ver aqui uma questão. A natureza. Natureza é a forma que o universo encontrou para nos mostrar como a gente é. Aí a gente pode ser grande, que nem as montanhas, leve que nem o vento, suave que nem a água e brilhante que nem o fogo. Busque na natureza a expressão do seu verdadeiro ser. Isso aqui você precisa deixar emergir quem você é e encarar uma situação. Vamos com a terceira situação do dia, que é sempre um babado fortíssimo, né? Sempre uma fofoca nessa terceira situação. Simbora. Uma finalização, um término, algo que vai pro caixão de vez. Algo que envolve pobreza, tanto pobreza de espírito quanto escassez, mas tem algo seguro que está chegando de horizontes distantes. Tem alguém que está extremamente preocupado ou preocupada com alguma coisa, tá? Isso aqui envolve questões de saúde, alguém está perdendo a saúde nessas preocupações e isso precisa se encerrar, ok? Ou estão lidando com uma figura masculina que está doente. E essa doença, gente, pode ser uma doença psíquica, tá? Também questão mental adoecida. Tem preocupação na comunicação aqui. Alguém está em desespero profundo aqui. Envolve saúde, vou falar logo. Envolve preocupações, envolve uma distância, envolve um pensamento de escassez, envolve algo que precisa ser finalizado para que você recupere a sua alma, tá? Alguém numa batalha aqui que vai sair honrado, mas tem um desespero. O que mais, criança? Tem uma movimentação rápida que tá chegando. Para alguém que foi sabotado, talvez. Ou alguém está se auto-sabotando. Tem uma espiritualidade aqui cuidando de tudo. Mas está cuidando de tudo de forma oculta. Tem uma chave de tudo vai se resolver. Tem algo que precisa finalizar para que algo venha fazer mais sentido. Olha. Tem uma
Imperatriz aqui que resolveu dar as costas para uma situação que envolvia escassez, que envolvia uma puxada para baixo, alguma coisa. Tem algo que precisa finalizar. Tem alguém que eu acredito que é uma figura masculina que já está adoecido, inclusive mentalmente, porque está desesperado. Ou essa imperatriz precisa virar as costas para uma situação e deixar a espiritualidade agir. Vai ter um novo início aqui com algo muito mais satisfatório, mas está na sombra. Mais de copas aqui. Não se deu ainda na luz. Podemos estar falando de parcerias. Essas parcerias podem ser amorosas ou não, tá? Tem a espiritualidade cuidando de tudo aqui. Talvez essa imperatriz não queira enxergar. Mas para que essa situação venha a fluir, alguém precisa soltar e deixar que a espiritualidade termine de fazer o resto. Uma figura de autoridade perdeu o poder pessoal. Alguém que tinha autoridade, alguém que tinha autoridade sobre você. E vai passar por uma transformação muito profunda aqui com o Rei de Paus, olhando para uma jiboia. Algo está distante, alguém está preocupado, podemos estar lidando com pessoas com signo de Gêmeos ou trazendo aqui dualidade para uma situação. Tem algo que vai precisar ser decidido rapidamente. Quando essa coisa toda chegar. Vamos parar de cigano para a gente descortinar isso aqui um pouquinho. Alguém vai precisar tomar uma decisão rápida. Tem serpente onde envolve traição, negatividades. Tem espiritualidade. A serpente está junto com a lua, ou seja, tem coisas ocultas envolvidas, inclusive magia. Tem algo que vai ser descortinado pelo plano espiritual e vai trazer aí melhoria financeira, inclusive. Ficar claro. Tem uma figura feminina aqui. É uma figura talvez que tenha sofrido com essa situação, tá? Tem alianças, pode ser, enfim, casamentos, associações, elas, parcerias de todo tipo. Ok, essa não tá. O mensageiro vai trazer alguma coisa. O cavaleiro aqui está com o mensageiro. Tem uma roda girando, uma roda kármica, e vai trazer algo súbito aqui. Vocês nem estão esperando quem vai passar por isso. Não estão esperando essa virada que o tempo vai dar. Ok. Algo está com energia lenta, talvez está se arrastando muito tempo isso aqui. Só que é o momento de você descansar. É o momento de você deixar a espiritualidade cuidar dessa situação. É isso, você precisa descansar. A mente, sobretudo. Tem alguém extremamente perdido aqui. E tem uma situação que vai envolver uma decisão rápida. Pode ser desse alguém, pode ser sua. Aí vai ter a recuperação da alegria. Eles vão vir à tona, gente. Tem uma lua ocultando situações que envolvem, inclusive, grana, dinheiro, teve traição. Tem alguém muito protegida pelo espiritual aqui, mas a espiritualidade está cuidando dessa situação de forma oculta. Quando se descortinar, as coisas vão vir para luz. Estamos falando sobre isso sempre aqui, né? Não sei se vocês pediram para tirar outro baralho aqui. Para finalizar. A mesa tá cheia, né, já. Júpiter, crescimento. Alguém já está em crescimento. E essa coisa toda aqui de quem provocou talvez alguma situação, uma figura de autoridade, etc. Bom, essa carta de Júpiter fala de sermos otimistas, tá? Quem está nessa situação, seja otimista. Porque tem algo que vai se resolver e vai trazer crescimento. Se permita entrar nessa energia. Talvez esteja muito difícil aí para quem está passando pela situação, mas vocês vão recuperar essa alegria, querendo ou não. Quem diz isso? A aliança de vocês. Aprendam a ter essa confiança, mais ou menos isso. Tá? Vamos de signos pra gente encerrar. Capricórnio saindo a semana inteira. Touro. Câncer. Libra. Escorpião. Os signos se repetem aqui na semana. Gêmeos, Sagitário.
embora revisar os signos? Capricórnio, Touro, Câncer, Libra, Escorpião, Gêmeos e Sagitário. Um beijo grande e vem fazer mandala comigo, já planejando o seu 2026 em todas as áreas da sua vida. Gente, a de ontem foi uma troca maravilhosa, quase 3 horas, um pouquinho. Então, meus atendimentos, a gente não tem horário. Então, se você quer ser atendido por mim, você precisa planejar aí o seu tempo livre, porque isso pode durar de 1h30 até um bate-papo muito mais profundo. Mas as mandalas, né, do outro ano, são mandalas que a gente demora muito mais no atendimento. Então, quase 3h30, nem sei, de atendimento. E, enfim, de troca muito positiva. Então, você pode pegar seu café, conversar comigo, a gente online aí, batendo um papo super gostoso sobre a sua vida, sobre o que você precisa melhorar, aperfeiçoar e prosperar, tá bom? Tchau, tchau!